Agora tem um jogo que precisa ser jogado até abril, Alon, que não vai ficar para depois, que é o jogo do PSD, que vai ter que tomar uma decisão e vai ter que dizer o que vai fazer. E aí, me parece que quanto mais eles demoram para tomar essa decisão, mais difícil fica para os candidatos, para os possíveis candidatos do partido, né? Primeiro porque todos eles são governadores, mas eles não são muito conhecidos nacionalmente, né? Isso vale tanto para o Ratinho Júnior no Paraná, quanto para o Ronaldo Caiado e para o Eduardo Leite também. Eles têm rejeições baixas muito por causa desse pouco conhecimento nacional, então eles vão ter que buscar isso. E são 3 candidatos, com exceção do Eduardo Leite, que estava um pouco mais afastado, mas os outros 2 estavam muito próximos do bolsonarismo até agora há pouco, e eles vão disputar o mesmo eleitorado no primeiro turno por uma vaga no segundo com o Flávio Bolsonaro. Então, eles vão ter que mudar um discurso, passar a atacar o bolsonarismo para conseguir essa vaga no segundo turno, e tudo isso num tempo que vai ficando cada vez mais reduzido, né? Qual que você acha, o que o Gilberto Kassab tá enxergando, tá mirando para demorar tanto tempo? E essa candidatura, ela tem chance de dar certo sendo fechada tão em cima da hora? Luiz, acho que o Gilberto Kassab, ele está se posicionando com 2 objetivos. Primeiro, evitar um racha no partido dele. Então, se ele apresenta um candidato, os candidatos a governador podem até cristianizar, como se diz, né? Abandonar esse candidato ao longo da campanha, mas formalmente ele fica impedido de, nacionalmente, apoiar um candidato ou outro, né? Então, ele meio que se protege também dessa polarização, né? Em relação E também, ainda sobre o Kassab, quer dizer, se ele tiver um candidato que consiga performar razoavelmente no primeiro turno, quer dizer, se tiver um imprevisto absoluto, ele pode até ir para o segundo turno, esse candidato. Mas se ele conseguir ter um candidato que vai performar bem no primeiro turno, que consiga capturar uma parte significativa desses votos que são de centro-direita e não querem votar no primeiro turno no Flávio Bolsonaro, ele no segundo turno vai ser chamado para a mesa numa outra condição. Uhum. Ele não vai ser assim, ele não vai ser levado de arrasto, né? Ele vai ser chamado para a mesa numa outra condição. Vamos negociar. Vocês fizeram, sei lá, 10, 15, 16% no primeiro turno. É um contingente de votos que vai decidir a eleição do segundo turno. Então, ele vai se valorizar. Em relação aos 3 nomes, veja, por que eu digo que tem talvez um prazo maior do que abril? Porque, tirando o governador Caiado, que diz que não quer ser candidato ao Senado, nós precisamos conferir ali para ver se de fato ele não vai ser, no caso dele não ser nem candidato a presidente, nem candidato a vice, né, de alguma das chapas. Os outros 2, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, eles vão se desincompatibilizar de qualquer jeito, porque se não se candidatarem à presidência, vão se candidatar ao Senado, né? Então, os 3 podem perfeitamente se desincompatibilizar e no Rio Grande do Sul e em Goiás esse quadro está mais organizado, porque no Rio Grande do Sul é tranquila a transição do Eduardo Leite para o vice-governador, que pelo menos até agora é o candidato do governador Eduardo Leite à sucessão. Goiás é a mesma coisa, o vice-governador também é o candidato do Ronaldo Caiado à sucessão, então ele pode sair tranquilamente, né? Apesar de que a chapa lá em Goiás para o Senado está montada, por enquanto, sem o Ronaldo Caiado, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas os 3 podem se desincompatibilizar e esperar uma definição até julho, né? Eu não vejo que eles tenham essa pressa para definição. E para o Gilberto Kassab, talvez esperar seja melhor, porque se de fato essa situação de equilíbrio entre o lulismo e o bolsonarismo persistir nas pesquisas, quem está de fora dessa polarização
passa a ser cada vez mais importante. Mesmo o próprio Aldo Rebelo, o Renan Santos, o Romeu Zema, se for candidato pelo Partido Novo, se eles no total ali fizerem uns 5%, 6%, ou até um pouco mais, uns 10% dos votos, eles também vão ser chamados para a mesa em outra circunstância, né? Por quê? Porque eles vão ajudar a definir a eleição no segundo turno. Claro que o eleitor deles pode e vai tomar uma decisão da própria cabeça, mas sempre faz diferença o apoio no segundo turno de um candidato que não foi para o segundo turno. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que é muito importante e que é um problema para o presidente Lula. Quando o presidente Lula e o PT ganharam eleições, eles sempre contaram no segundo turno com o apoio de alguém que não foi para o segundo turno, ou com o apoio do eleitor de alguém que não foi para o segundo turno. Você pega em 2002, Garotinho e Ciro, 2006, Heloísa Helena e Cristóvão Buarque, 2010, Marina Silva, 2014, a Marina Silva apoiou a Aécio, mas metade do eleitorado dela foi para Dilma Rousseff. 2018, com o Ciro Gomes não indo para o segundo turno, o Fernando Haddad reduziu fortemente a diferença do início para o fim do segundo turno, né? Em 2022, a Simone Tebet não teve uma votação muito grande, mas os votos dela certamente foram muito importantes para dar aquela diferença de 2 pontos percentuais, um pouco menos, que o presidente Lula teve em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Então, o Lula está com um problema na eleição, que se ele não ganha a eleição no segundo turno, esses candidatos de centro-direita, ou que não estão na polarização lulismo-bolsonarismo, eles vão ser muito importantes e a tendência de todos eles é ir para a direita. E eles se mantendo na corrida, eles mantêm um certo cacife eleitoral. Alon, o Kassab tem manifestado essa ambição de substituir o PSDB. A gente ainda não... A gente está, obviamente, numa fase do país de transição do desenho partidário. A tendência do Brasil sempre foi, eu não sei como é que você vê a nossa história política, mas eu sempre entendi a nossa história política como um partido da classe média urbana, mais tecnocrático, contra um partido de sindicatos e funcionários públicos. E entre essas duas forças que disputavam poder, você, em geral, tem um agregado de lideranças regionais. Na República de 46, esses papéis, obviamente, eram de UDN, PTB e PSD. E, de certa forma, na nossa República aqui, na Nova República, ficou entre PT e PSDB. Sempre isso, né? Um partido de sindicalistas e funcionários públicos, um partido de classe média urbana com essa pegada mais tecnocrática e o antigo PSD meio que foi dividido durante boa parte da Nova República entre MDB e PFL, hoje União Brasil. Esse troço meio que se esfacelou de 2016, 2017 para cá. Eu não sei quando que se desfacelou, mas nitidamente se desfacelou. O PSDB não existe mais. Existe lá, mas é um corpo, né? Não quer dizer absolutamente mais nada. A gente está nessa transição de desenho partidário. Eu não sei se esse desenho, que era de uma era industrial que já passou, que era de um determinado tipo de Brasil que talvez não exista mais, vai se manter, talvez a gente vá para outro desenho. Mas o Kassab tem essa ambição. Ele quer ser um dos dois partidos que está no segundo turno frequentemente, disputando eleições presidenciais. Se essa é de fato a eleição dele, se ele quer de fato ocupar o lugar que o PSDB e a UDN já ocuparam no passado, ele precisa do quê? Você acha que o PSD tem o potencial de fazer uma coisa assim? Eu vou te dizer o que eu sinto falta. Isso é uma coisa que tem feito parte de muitas das nossas conversas aqui. O PSDB tinha uma coisa que o PSD simplesmente não tem. O PSD tinha metade da FEFELESTE e o Departamento de Economia da PUC. E metade da FEFELESTE, né, metade das humanas da USP, mais o Departamento de Economia da PUC Rio,
te dá um projeto de país, te dá uma ideia de país, te dá... Aquilo dá um certo estofo, uma certa autoridade e os políticos... Você está falando o quê? Do PSDB? Do PSDB. PSDB. Isso. Tá. Assim como o PT tem o Departamento de Economia da Unicamp e o outro pedaço, a outra metade da FEFELESH, que trazem uma ideia de Brasil. Em geral, sempre para um partido estar lá na disputa mesmo de poder na presidência, eu sei que às vezes as pessoas acham que a política brasileira é meio vagabunda, não presta, isso, aquilo, mas são duas concepções reais de país e que os eleitores entendiam. De alguma forma. O PSD não me parece ter isso, parece ser uma coisa meio oca. Me parece ter mais uma cara de um antigo PSD, mais uma cara de um MDB, mais uma cara de um PFL, quer dizer, esses grandes agremiados, grandes guarda-chuvas irregulares, sem uma cara nítida, que no fim das contas juntam líderes regionais que são importantes, mas são importantes regionalmente, nacionalmente não quer dizer nada. Primeiro, você acha que esse desenho que eu estou sugerindo faz sentido? Você acha que o PSD tem o potencial de se tornar a outra força, a centro-direita, que está sempre disputando com uma força de centro-esquerda o segundo turno? Ou você acha que... Como é que você vê essa ambição do Kassab? Eu vejo que o caminho que o Kassab adotou foi o caminho de procurar constituir um partido de forte base municipalista. Certo. Se você pegar, você lembrou bem aí, quer dizer, na verdade, a estrutura de partidos brasileira é uma herança de 1945, né, no fim das contas. Em 45 você tinha o quê? Você tinha 3 partidos importantes. 4 com o PCB, mas o Partido Comunista depois o registro dele foi cassado. Não durou 3 anos, foram cassados, então ele não durou 3 anos. Agora, você tinha o PSD e o PTB, que eram os 2 partidos getulistas, um de base municipalista, o PSD, política regional, e outro de base sindical, que era o PTB, e tinha a UDN, que era a oposição liberal, né? Liberal na acepção brasileira da palavra, não na acepção americana. Nos Estados Unidos, liberal é de esquerda, aqui o liberal é considerado de direita, né? E esse desenho perdurou até 1964. Depois de 64, você criou um bipartidarismo que você tinha... o PTB foi muito marginalizado, mas você tinha a Arena e o MDB, que eram 2 partidos fortemente municipalistas, né? Um pela direita e um pela esquerda, que também não tinha eleição presidencial direta, então eles se concentravam em ganhar a eleição para deputado, né? No começo a Arena prevaleceu demais, depois o MDB deu... Deixa eu desligar o Siri aqui, senão ela não vai deixar falar. Fica aí a propaganda aí da Apple, né? E aí você teve o pluripartidarismo. Você teve o pluripartidarismo, e se você está lembrado, eu estou aqui lembrando a história toda, né? O pluripartidarismo no fim da ditadura. Quem capitalizou o fim da ditadura, a derrubada da ditadura e a transição democrática foi o PMDB, que era o sucessor do velho MDB, né? E fez aquela bancada espetacular na Constituinte, né? Uhum. E naufragou ali no final da década de 80 por causa do naufrágio ali do Plano Cruzado, né? E das dificuldades econômicas do governo Sarney e da divisão que veio com o pessoal do PSDB saindo do PMDB, procurando fazer um partido mais ideológico na linha da social-democracia, né? Mas você nunca deixou de ter, de lá para cá, um partido com uma forte presença municipalista. Quando o MDB colapsou, quem ocupou esse espaço foi assim, os remanescentes do PMDB e o antigo PFL, né? E daí, quando o PFL e o PMDB também se enfraqueceram decisivamente, quando o PT cresceu, o PT não ocupou esse espaço.
PT nunca conseguiu ocupar esse espaço. E esse espaço foi pulverizado. E o que está acontecendo? O Kassab, ele está procurando reagrupar, reaglutinar essa base municipalista em torno do PSD, até com a mesma sigla do velho PSD que começou essa trajetória quase um século atrás, né? E eu acho que ele está indo muito bem. Por exemplo, se você pegar em São Paulo, estava vendo esses dias ali, ele filiou uma meia dúzia de deputados estaduais do PSDB e do Cidadania, né? Ele praticamente lipoaspirou toda a base de centro-direita, a base municipalista de centro-direita que caminhou com o PSDB vinha caminhando com o PSDB nos últimos 30 anos, desde a eleição do Mário Covas em 1994 para governador. Então, acho que a ambição dele é formar esse grande partido municipalista atraindo gente de outros partidos. Em algum momento, ele certamente vai querer dar o salto, que é ser o PSD daquela época, que tinha a base municipalista e também tinha candidato a presidente forte, Juscelino Kubitschek, né? Que se elegeu pelo PSD, né? Ele ainda não chegou nesse momento, mas ele pode vir a chegar. Eu acredito que uma aposta dele, claro, no caso do Flávio Bolsonaro não ganhar a eleição agora, porque se ganhar a eleição agora, ele certamente será, se tiver em condições, candidato à reeleição, mas eu vejo que a aposta do Kassab me parece ser formar esse grande partido municipalista e lançar o Tarcísio candidato a presidente em 2030, entendeu? Então, ele está nesse caminho, E eu acho que ele está bem, porque dos outros partidos, eu não vejo ninguém operando com a competência que ele está operando. Eu acho que o MDB está muito enfraquecido, o PSDB nem se fala, né? O União Brasil, ele perdeu aquela capa ideológica que o PFL tinha, né? O PFL era um partido municipalista, mas ele tinha ali o Jorge Bornhausen, o Marco Maciel, tinha ali figuras que davam a ele uma estatura político-ideológica para disputar até uma eleição majoritária no campo da centro-direita. Luiz Eduardo Magalhães teria sido candidato a presidente se não tivesse morrido ali na sucessão do Fernando Henrique. Então, eu acho que o Kassab está muito bem posicionado nesse sentido, ele está perseguindo isso. Claro, né, como tudo na política, precisa combinar com os russos, né, o Pedro Doria. Precisa ver se os outros vão deixar. O MDB, tentando agora voltar para a vice-presidência do Lula, ou eventualmente para a vice-governança ali do Tarcísio, e se ocupar a vice-governança do Tarcísio na desincompatibilização de uma eventual Tarcísio que, se ganhar a reeleição em São Paulo, certamente será um pré-candidato a presidente em 2030, no caso do Flávio Bolsonaro não ganhar, né? Ou mesmo no caso do Flávio Bolsonaro ganhar e eventualmente se enfraquecer no governo, abrindo espaço para uma candidatura de centro-direita, o MDB está disputando isso. Mas não vejo mais ninguém no mercado eleitoral em condições de disputar essa posição com o Kassab. Então, acho que o Kassab está sendo muito competente nesse sentido. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante Premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera
os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o meio político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.